Antes de ir para a cruz, ele sofreu algo que foi muito terrível. Que foi o momento dos açoites. Jesus apanhou desde do pé do monte até o último momento. Ele sofreu agressões e violência. Até quando pediu água, ele sofreu violência. Desde o monte, quando é preso aquela manhã, ele sofre violência. Ele foi o caminho apanhando, ele passou a noite apanhando, ele não comeu, ele não bebeu. E agora é colocado sobre um tronco, no meio do pátio da prisão. Como é que funcionava isso, pastor? Um homem pequeno e um homem grande, sempre era assim. O homem baixo batia da cintura para baixo. O homem mais alto batia da cintura para cima. Jesus e todos os prisioneiros, provavelmente ele foi preso assim, na pedra ou num tronco. E ali ele ficou nessa posição, exatamente nessa posição aqui. Desse jeito. Um homem batia da cintura para baixo, o outro batia da cintura para cima. O chicote chamavam flagelions. E não era um nome qualquer. Flagelo significa flagellum. Tinha pedaços de ossos, pequenas garras. Tinham coisas como pareciam latão ou chumbo nas suas pontas. E quando batia, arrancava pedaços de verdade. Quando batia e que puxava, arrancava pedaços da pele. Pedaços de carne eram arrancados. Existem casos que viravam avenidas nas costas do preso, que nunca mais aquele preso fosse solto, nunca mais aquilo se fechava. Toda vez que aquele preso tirasse a camisa, ia haver vergões, avenidas de muito sangue. A lei romana dizia que se podia aplicar 30 chibatadas, porque era desumano mais que isso. José e alguns historiadores, muito respeitados, dizem que Jesus chegou a 100. Ele só não tomou mais porque alguém disse, não, ele precisa morrer na cruz, não vamos matar ele aqui. Alguns cientistas dizem que a dor que Jesus sentiu foi tão forte, tão maluca, que ele provavelmente tenha se soltado ali, naquele lugar, porque ele não conseguiu suportar mais as pernas, e provavelmente ele urinou e defecou. Porque a dor foi tão grande, que qualquer um perdia todo o seu controle fisiológico. Então Jesus provavelmente deve ter urinado e deve ter defecado naquele momento. Eu quero que você não pare de romantizar o que é a cruz. Sabe qual é o problema das igrejas? Romantizar a cruz. Ela não é um romance do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é algo real, que foi por você. Sabe quem tinha que estar lá? Você. Sabe quem tinha que estar lá? Eu. Jesus não conseguiu se levantar, foi arrastado. Largaram ele, pegaram e arrastaram Jesus, como qualquer coisa. Ele foi partido. E quando ele fala assim, o meu corpo foi partido por você, acredite, o corpo dele foi partido por você. Ele foi definitivamente partido por você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, diz que, aliás, capítulo 10, verso 17, diz que nós somos o pão. Ele diz assim que nós somos como pão. Ele nos compara a ele. Nós somos um só pão. Escute, ele diz assim que eu e você somos um só pão. Mas em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que ele parte o pão como se ele tivesse sido representando como ele foi partido por nós. Aí ele diz lá em 1 Coríntios 10, 17 que nós somos um pão, que nós somos como um pão inteiro, um pão único. Jesus foi repartido
foi retalhado para que eu e você fôssemos um. Mas a maioria dos crentes não entenderam isso ainda. Ainda tem problemas na igreja. Disse-me disse, panelinha, gente que gosta de um, gente que não gosta do outro. Não é um pão. Gente que não vai com a cara do outro crente. Gente que não topa com a fuça do outro crente. Gente que fala mal do outro crente. Gente que inventa coisas do outro crente. Gente que não aceita o outro crente. Ele foi partido para a gente ser um. Mas a gente continua repartido. É por isso que a Santa Ceia é algo importante. É aquilo que nos une naquilo que partiu Ele. O que nos une foi o que partiu Ele. O que partiu Ele é o que nos une. E Ele diz, fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.